Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus. Esta mensagem nos trará com certeza muita edificação, muito consolo, muito conforto. Eu oro para que o Espírito Santo esteja ministrando nos nossos corações, para sabermos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu gostaria de convidá-los a relembrar um versículo que está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. E o versículo é o 7, que diz assim: lance sobre ele todas as vossas ansiedades. Ou lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Palavra do Senhor. Amém? Irmão, impressionante como o tema ansiedade é abordado na Bíblia. No livro de Salmos, em todo o Velho Testamento, mas principalmente nas falas, nas aulas, nas orientações que o Senhor Jesus dava. Ele, volta e meia, estava voltando no tema de ansiedade, de preocupações exacerbadas, de preocupações fora do controle. Ele estava dizendo: não estejais ansiosos por coisa alguma. Por que tanta observação sobre a ansiedade da Bíblia? Por que essa preocupação que Deus tem conosco? Simplesmente, nós descobrimos que Deus sabe que isso não é bom para nosso corpo, isso não é bom para nosso espírito, isso não é bom para nossa alma. As pessoas que ficam ansiosas, elas acabam se prejudicando muito. É comum você ver pessoas que estão em estado de estresse, elas estão sofrendo muito e tem aquelas manifestações no corpo. Umas caem cabelo, outras brotam as alergias, as erupções cutâneas, e todo mundo sabe, ela mesma fala: isso me sai quando eu fico nervoso, isso me sai quando eu fico estressado. Já ouviram falar isso? Mas é assim mesmo. Mas uma coisa terrível que provoca mais ansiedade são as notícias ruins. São aquelas notícias que chegam e vão enchendo a sua cabeça de preocupação e vai instalando em você um medo do amanhã, um medo de morrer, o medo do que vai acontecer, o medo do que vai acontecer com os filhos. Aquilo vai inflando e de repente você está ansioso num estado que vai ficar doente. É sobre isso que eu quero colocar para você. Existe um professor renomado chamado Dr. Afonso Salgado. Ele é neurocientista e ele explica que se nós ficarmos expostos 5 minutos diante da TV, ali ouvindo notícias ruins, vai baixar a nossa imunidade, que é um dispositivo que Deus colocou na nossa vida. Um dispositivo que Deus colocou no nosso corpo para bloquear a entrada de bactérias, vírus, doenças oportunistas. Então, 5 minutos que você fica na frente de um aparelho receptor de televisão, falando notícia ruim para você, você vai ter 6 horas de baixa imunidade. Imagine agora você ficar lá então 20 minutos, você vai ser um dia todo, 24 horas com baixa imunidade. O seu corpo vai estar aberto à entrada de bactérias, vírus e doenças oportunistas. Isso é o que nós menos queremos nesses dias. Orientação para você nessa mensagem: procure filtrar essas informações. Você não precisa ficar o dia inteiro na frente da televisão. Você não tem que ver o noticiário de manhã, noticiário do meio-dia quando você vai almoçar, noticiário da noite quando você vai dormir. Isso vai te encher de notícias ruins e vai atrapalhar a sua vida. Você vai ficar doente. Não estou dizendo para você se alienar das informações. Veja o que for necessário, mas não deixa ninguém trazer para a sua mesa do almoço, para o seu café da manhã, para a sua cama, essas notícias ruins, porque dá a impressão, e eu já estou sendo convencido disso, que é proibido dar notícia boa esse dia. Não tem notícias boas, só notícias ruins, porque notícias ruins dá audiência, notícia ruim dá ibope, notícia ruim voa. Nós não queremos notícias ruins. Primeira coisa que você faz, filtre isso, não digira tudo isso que nós estamos falando aqui.
Segunda coisa, começa a desenvolver em você, então, coisas diferentes. Começa a se alimentar bem. Começa a fazer exercícios, tomar sol. Começa a ler a palavra, começa a orar, conviver com a família. Isso vai aumentar a sua resistência física. Isso vai melhorar as coisas para você. O seu corpo vai agradecer. E terceiro e último, não esqueça da observação do apóstolo Pedro. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Quando você está preocupado com alguma coisa, meu irmão, você, quando fala com a pessoa que pode resolver aquele problema, a sua ansiedade acaba. É assim no nosso dia a dia. Quando você vai lá, conversa, resolveu o problema, a ansiedade acaba. Quando você vai diante de Deus, não tem problema que Ele não possa resolver. Você chega lá e fala, Pai, e Ele fala, estou te ouvindo, meu filho. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Você vai viver muito melhor. Muito melhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente nesses dias. Que você aprenda isso. Siga essa orientação do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu preciso de você para ajudar a transmitir a palavra de Deus. Se inscreva aí no canal, compartilhe, dê o seu like, vai me ajudar. Que Deus te abençoe.